Uma professora foi agredida pelo ex-companheiro que é lutador de artes marciais. Natália, conta pra gente aí. Lutador e professor de jiu-jitsu, que continua, inclusive, trabalhando, lidando aí com outras pessoas, homens, mulheres, alunos, como se nada tivesse acontecido. Eu vou conversar com essa mulher, ela pediu para não se identificar. Essa agressão aconteceu no dia 10 de novembro, portanto, praticamente 2 meses. Como é que foi que você foi surpreendida? O que aconteceu? Você acordou apanhando ali, né? Eu acordei apanhando no meio da madrugada, sem condições de fazer autodefesa. Por quê? O que ele viu, o que ele procurou, o que ele acha que estava acontecendo? Ele pegou meu telefone no momento que eu estava dormindo. De madrugada. E visualizou todas as minhas redes sociais, leu conversas e, diante do que ele leu, ele acreditou que tinha alguma situação que era de traição. Então, ele já me acordou batendo e falando sobre a questão do telefone. Você me disse que toma medicamento para dormir e quem depende desse tipo de medicamento apaga à noite, né? Isso, eu tinha tomado o remédio, então eu acordei nem sabendo o que estava acontecendo. Eu não consegui reagir, porque eu tomo remédio de uso contínuo. As imagens que nós recebemos do dia da agressão são muito fortes. Foram socos, pontapés? Como é que foi essa agressão? Foram tapas, socos, enforcamentos e foi por volta de umas 2 horas de agressão. O que ele falava? Ele me xingava, ele falava que eu estava mentindo e que citava as mensagens e batia o tempo inteiro, batendo e citando as mensagens. Vocês moravam juntos, né? Moraram juntos por 2 anos praticamente. Durante esses 2 anos, dava sinais de que era uma pessoa agressiva, nervosa? Não, durante os 2 anos eu não tive episódio de agressão. Esse foi o episódio que aconteceu e foi trágico. Depois disso, ele saiu de casa, você procurou ajuda? Sim, logo depois da agressão, ele saiu de casa. Assim, depois, 2 horas depois que estava lá, amanheceu, né? Eu fiquei sem comunicação, ele esperou e tirou as coisas dele, saiu de casa. Foi quando eu consegui sair para poder ir até a delegacia da mulher. Ali na delegacia você contou seu caso, pediu uma medida protetiva? Isso, na delegacia eu registrei a ocorrência, né? E eu estava muito machucada. Então, de lá eu já saí com encaminhamento para a medida protetiva e toda a análise do IML, passei por todo o processo que está correndo agora, né, judicialmente. Bom, olhando para você aqui agora, parece estar tudo bem fisicamente, mas a gente sabe que ficam as sequelas físicas e emocionais também. Sim, eu estou tendo que passar pelo tratamento, né, ampliar meu tratamento que eu já fazia, na questão psicológica, psiquiátrica, e eu estou com sequelas. Eu tive uma perca de audição, né, nos ambos os ouvidos, eu estou com visão dupla, porque eu tive um derrame ocular, né? Então agora eu vou passar por um tratamento para tentar reverter esse processo da visão, porque a da audição já não tem como mais, eu tenho que conviver com isso e com as dores. E o medo? A falta de paz, a falta de tranquilidade, porque eles sabem onde você mora, onde você trabalha, isso não mudou? Sim, eu acho que é algo que eu vou ter que aprender a lidar, até porque eu sofri ameaça, né, como está em processo, que se eu denunciasse, eu poderia ter, assim, a minha família atingida e, por último, a fala foi essa, que por último seria eu, porque eu ia ter o sofrimento de ver todo mundo primeiro ir, para depois eu ir. Então, ameaça que veio dele ou de familiares, amigos? Dele. Foi a ameaça que eu tive antes da saída dele de casa. E ele continuou levando uma vida normal? Normal. Ele dá aula, né, de jiu-jitsu, trabalha em academia e vida normal para ele, vida encarcerada para mim, né, em todo o processo. A sensação que fica, porque durante esses 2 anos em que vocês estiveram juntos,
A gente, como mulher, a gente tem uma expectativa de formar uma família, de ter uma estabilidade financeira, emocional, um companheiro, alguém que vai cuidar da gente. E ainda que fosse mesmo um caso de traição, era um caso de uma conversa, né? Pelo tempo em que vocês já estavam juntos. O que passa na sua cabeça, a sensação que fica agora? Olha, essa dor da perca de confiança, eu acho que ela vai perdurar por um tempo em todas as próximas relações que eu tiver. Não é nem relação amorosa, acho que é nas relações. Porque é como se a gente recebesse algo de onde a gente não esperava, né? Onde a gente menos esperava que viesse. Então, se a gente convivesse tempos em tempos com a pessoa que demonstrasse isso, acredito ser mais fácil. Mas quando você é surpreendido, você leva isso para a sua vida. Vai ser um trabalho longo, um trabalho muito longo, para reestruturar a mente, reestruturar o coração, para estar lidando com isso para frente. No seu dia a dia, no seu trabalho, quando você sai do trabalho, vai para casa, sai de casa e às vezes precisa ir para um outro lugar, é sempre com medo, sempre vigiando, olhando para os lados? Sim, tanto que o meu carro hoje ele tem rastreador, ele é assim, monitorado para poder estar sempre sabendo aonde que ele está indo. Já pensei em mudar, mas você fica assim, eu estou dentro da minha casa, por que eu vou ter que sair até da minha casa? Né? Lugar que você está acostumado, né? Tirei minha família toda, assim, a minha família eu protegi, eu retirei, as minhas filhas, elas estão em outro lugar, né? Assim, que eu deixei sem que tenha visibilidade para poder proteger. E você fica pensando se é justo, porque diante de tudo isso, a gente ainda percebe que a sociedade em si ainda julga. Ela não procura saber, né, qual que é a fala do outro lado. Porque tem aí uma vida normal sendo vivida e a minha está aí já destroçada e a gente ainda é julgado. Porque a gente sabe disso, está tudo muito perto, a gente sabe que tem as falas que tem por trás são falas de que aconteceu um erro da minha parte. Eu não sei que erro da minha parte, que gerou uma situação que me deformou da forma que deformou. Uma última pergunta para você. No momento em que você esteve na delegacia, procurou a polícia, ele chegou a ser preso, chegou a ser ouvido na delegacia? Aconteceu alguma coisa com ele? Não. E essa é uma pergunta que até os advogados que eu tenho, que estão com o caso hoje, ela não foi respondida. Eu perguntei para eles, porque na época eu tive que constituir advogado depois. Na época não foi decretada a prisão dele. Ok, obrigada, viu, pela entrevista. Ô, Loares, a gente que faz esse tipo de entrevista, assim, conversa com mulheres que passaram por esse tipo de situação, às vezes a gente fica tentando entender por que essa mulher chama uma equipe de reportagem, não está aparecendo, mas quem a conhece vai acabar sabendo quem é, a história dela e tudo mais. Por que ela quer expor isso? É medo. É vontade de ver a situação resolvida e não precisar mais andar na rua se escondendo, uma vez que ela foi vítima e é essa a realidade dela, né?